Saudações, galera do mão. Vamos falar um pouco aqui do Campeonato Brasileiro, nesse novo quadro que eu estou inventando. Fiz até as anotações para a gente fazer aqui, que é o seguinte: vamos falar de números, vamos falar de pontos, vamos falar de tabela, de adversários, vamos falar de como está o campeonato atual, então a gente pode chegar, fazer um panorama. A gente vai analisar os jogos das equipes que estão brigando com o Flamengo lá em cima. A gente podia analisar tanto se o Flamengo ganhar quanto se perder, se os outros times ganharem e perderem, mas a gente quer fazer um panorama possível, de resultados possíveis de todas as equipes, que vão favorecer o Flamengo se acontecer. Então, pelo que a gente pode torcer, os jogos que são necessários a gente secar ou não o adversário. Não adianta secar alguém contra o Paraná em casa, por exemplo. Pode acontecer, mas não, talvez não em condições normais. Então, vamos para... Claro que o imponderável acontece no futebol, mas vamos pelo racional, vamos tentar ser parcial aqui um pouco e falar desses jogos possíveis. Então, sobe a vinheta. Vamos falar então já dessa rodada que já está acontecendo. Nós temos aqui Flamengo, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Grêmio, que ainda não jogaram na rodada. E São Paulo, Internacional, Sport, Palmeiras e Atlético já jogaram. É o seguinte, o que a gente pode falar é o seguinte, vamos falar um pouco. Primeiramente, eu quero fazer um asterisco. Eu vou falar do Cruzeiro no final do vídeo, então eu não vou citar o Cruzeiro em nenhum momento até o vídeo chegar perto do seu final. Tá? Vamos fingir que o Cruzeiro não existe, porque vocês vão entender depois mais pra frente. O São Paulo tropeçou, sem resultado bom. Já que a gente falou que a gente vai ver o que é bom pro Flamengo, o que a gente pode esperar, então vamos supor que o Flamengo vence o Corinthians. Por que não? Se isso acontecer, o Corinthians estaciona nos 14. Né? A gente tem, nesse momento, São Paulo Internacional como vice-líder e vice-líder. O Fluminense deve vencer o Paraná, deve assumir essa vice-colocação. Mas vamos falar um pouco de São Paulo Internacional. Vamos falar de outro jogo que acontece nesse domingo que é importante. Mas o Inter empatou com o Sport na Gigante da Beira-Rio, que foi um baita resultado, se a gente quiser se distanciar na frente. O resultado do Internacional com o Sport foi muito bom, porque as equipes estavam com a mesma quantidade de pontos perto do Flamengo, e os dois tropeçaram. Não foi um que... Podia um segurar o outro, vice-versa, mas os dois se seguraram. Isso foi um bom resultado. Se acontecer realmente, como está dizendo o Flamengo, o Corinthians, ele abre 4 para o São Paulo e 5 para Sport e Internacional. A gente tem na próxima rodada, e aí que eu vou entrar no jogo de domingo agora, né, de 4 horas da tarde, que é Grêmio e Bahia. É crucial, e o Bahia é um time que ainda não perdeu como mandante, é crucial que o Bahia consiga pelo menos um empate com o Grêmio. E é um resultado possível porque o Bahia dentro de casa vem sendo um time forte. Então, eu vou supor que seja um empate do Grêmio com o Bahia, que é um resultado muito favorável ao Flamengo. Porque na próxima rodada nós temos Grêmio e Palmeiras. O jogo na Arena do Palmeiras é muito bom, seria muito crucial que o Grêmio empatasse hoje, porque aí eles iam estar ambos com a mesma pontuação, 14, né? Para o jogo com o Flamengo já estaria com 20 na próxima rodada, e um segura o outro se os dois não se segurarem. Tá? E se o Flamengo, supondo que o Flamengo vença, vamos supor que o Flamengo vença na próxima rodada do Paraná, o Fluminense, perdão, no campo neutro, né? Clássico, ele vai abrir, em caso de empate entre Palmeiras e Grêmio, ele abre 8 pontos para as duas equipes. E abrir 8 pontos para a equipe que entra no campeonato para ser campeã é bom, e às vezes equipes entram para ser campeãs. Falando um pouco do São Paulo, que na próxima rodada enfrenta o Internacional, e o Internacional enfrenta o São Paulo. Eu não vou colocar o empate dos dois, por mais que possa acontecer, são duas equipes grandes. O jogo no Morumbi, e eu coloquei uma vitória para o São Paulo, tá? O São Paulo, que tem 16, iria a 19 ao final da 10ª rodada. Eu não quero falar, eu vou falar só até a 11ª rodada, eu vou deixar a 12ª pra gente, que é a última rodada antes da Copa, pra gente abordar mais pra frente, né, em outros vídeos desse quadro e tal. Eu não quero abordar a 12ª rodada, a gente vai parar na 11ª, até por outros motivos que eu vou explicar ao longo do vídeo. O Internacional, eu vou ter que o São Paulo vai vencer o Internacional, tá? Vai chegar a 19 pontos na próxima rodada. A gente tem o Internacional, que tem 15, ficaria com 15, porque perderia para o São Paulo no Morumbi. O Sport na próxima rodada, tá? O Sport enfrenta o Atlético Paranaense na Ilha do Retiro. Existe uma diferença muito grande do Atlético Paranaense, é uma equipe que eu acho que mais perde junto com o Santos, jogando em casa e jogando fora.
o mando de campo do Atlético Paranaense é forte. Eu acho que o Atlético Paranaense é uma equipe que ganha seus jogos em casa e tem dificuldades fora. Por isso eu acho que o Sport na fase que vem, por mais que não seja um time primor tecnicamente, o Sport vem muito bem, principalmente na Ilha do Retiro. E eu não vejo o Sport não ganhando o Atlético Paranaense, principalmente como o Atlético Paranaense sendo visitante. Então eu coloquei que o Sport de 15 vai para 18 na próxima rodada, na 10ª rodada. O Palmeiras eu botei empatando com o Grêmio, como a gente já tinha falado. Nós temos o Corinthians, que pega o Santos em casa. A mesma situação do Atlético Paranaense, é um time que fora de casa é fraco. Tomou de 5-1 pro Grêmio fora de casa. Eu botei que o Corinthians venceria com suas facilidades a equipe do Santos. O Fluminense, como a gente disse, a gente vai fazer com que seja favorável ao Flamengo. Eu coloquei que na rodada atual ele vence o Paraná, mas perde pro Flamengo. Ele tem 14, vai 17 ao final da 10ª rodada, né, da próxima rodada. O Atlético Mineiro, ele empatou em casa com a Chapecoense. A fase do Galo não é boa, né? O Galo também perdeu pro Sport, né? Ultrapassou. A próxima rodada o Galo pega o América Mineiro, por mais que seja campo neutro, os dois jogam no Independência. Pro Galo, cara, a fase não tá boa, apesar do Galo. O Galo despencou em 2, 3 rodadas, ele caiu de primeira pra 8ª posição, né? O América Mineiro é uma equipe que vem jogando muito bem. Das que subiram, por exemplo, da Série B, eu vem jogando, na minha opinião, melhor até que o Internacional. E tendo o mano de campo, né, no Independência, eu acredito não numa vitória do América Mineiro também, pela diferença de elenco, mas que pelo menos um empate pode acontecer. Tá? É plausível se esperar um empate. O Cruzeiro eu vou falar depois. Nós temos aqui Grêmio, né, que, como eu disse, empataria com o Bahia e com o Palmeiras. O Grêmio é um time que não vem fazendo gols, então um 0x0 é plausível nos dois jogos. Vamos abordar, para encerrar esse vídeo, né? Antes da gente falar do Cruzeiro também, vamos falar da 11ª rodada, onde o Flamengo enfrenta o Paraná em casa. Sendo ponderado como a gente já estava sendo, 26 pontos. O São Paulo, ele enfrenta o Atlético Paranaense, mas não no Morumbi, e sim na Arena, lá da Baixada, que aí a situação é diferente, com o estado do Atlético Paranaense fora de casa. Vamos ser ponderados. Se eu coloquei que o Internacional de São Paulo, que poderia ser empate, vai ser vitória do Inter, eu coloquei uma vitória do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que é um time que é muito forte em casa, né? Já o time do Internacional, ele na rodada seguinte, ele enfrenta o Santos na Vila. Situação parecida com a do Atlético Paranaense. O problema é que a fase do Santos é pior que a do Atlético Paranaense. Então eu não coloquei o Internacional. Eu não coloquei que o Internacional perde pro Santos, eu coloquei um empate na Vila. Eu botei que o Internacional chega a 16 ao final dessa primeira rodada. O Sport, ele enfrenta na 11ª rodada o Vasco no São Januário, né? O time do Vasco é um time que, quando joga fora de casa, né, ele é um time que geralmente perde. Mas o Vasco em São Januário, ele é um time que tem mais facilidade para ganhar seus jogos ou para perdê-los. É impressionante como o Vasco é um time muito imprevisível quando joga em São Januário. A gente não pode dizer que o Vasco vai ganhar ou perder, é muito difícil você saber com o Vasco jogando em casa. É um time que realmente faz valer seu mando de campo em muitos jogos. Por isso eu não coloquei nem derrota nem vitória do Sport. O Sport pode permanecer com 18 e perder para o Vasco, pode chegar aos seus 21 pontos. Por não saber realmente como que vai ser o Vasco, o Sport contra o Vasco, eu coloquei um empate para nem lá nem cá. O Vasco dificilmente empata, ou ganha ou perde, mas eu coloquei um empate, botei 19 pontos pro Sport ao final dessa primeira. E aí que vem o jogo do Palmeiras. Eu vou deixar para falar de Palmeiras e Ceará quando eu for falar do Cruzeiro. O Corinthians enfrenta em casa Vitória na 11ª rodada. Não vamos nem discutir, bota 3 pontos pro Corinthians, chega a 20 ao final da rodada. O Fluminense enfrenta fora de casa o Atlético Mineiro. Tem a fase do Atlético Mineiro e tudo mais, mas como eu já tirei ponto do Atlético Mineiro, eu falei, pô, já empatou com a América, eu jogo na Independência, já é a Independência com o mando do Atlético. O Fluminense é uma equipe que eu acho muito abaixo de todas essas, talvez não do Sport, mas é uma equipe tecnicamente abaixo. Não é insensato falar que o Atlético Mineiro venceria o Fluminense, então o Fluminense estacionaria nos 17 e o Galo faria 18. Falaremos do Cruzeiro depois. Nessa 11ª rodada, o Grêmio enfrentou o América Mineiro na Arena do Grêmio. Nesse caso eu botei vitória do Grêmio, até porque joga em casa e tudo mais. Chegaria a 18. Vamos falar um pouco do Cruzeiro, eu vou deixar pro final.
Para abordar o Cruzeiro, eu tenho que falar primeiro de Ceará e Palmeiras, que acontece na 11ª rodada. Que seria muito bom pro Flamengo que o Ceará conseguisse em casa um empate com o Palmeiras. Pelo menos um empate, se não ganhar. Mas eu coloquei aqui, infelizmente, uma vitória do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem condições de vencer o Ceará no Castelão. Mas seria muito bom pelo menos um empate, porque se acontecesse o empate do Palmeiras, o Palmeiras enfrentaria o Flamengo com 16 pontos e o Flamengo com 26. Seriam 10 pontos de vantagem. O que daria uma moral, uma possibilidade maior do Flamengo vencer o Palmeiras. E o Palmeiras viria de tropeços, né? Não teria vencido nenhum dos seus jogos, a não ser o jogo realmente de ontem contra o São Paulo. Ele viria de 2 derrotas, 2 resultados sem vitórias seguidas, né? No Campeonato Brasileiro, que poderia ajudar muito o Flamengo, que viria de vitórias aí, desde o jogo com o Vasco. Mas eu acho que o Palmeiras vence. E isso é um problema pro Flamengo. Eu acho que o Palmeiras vence, o Ceará chega a 18. Motiva a equipe contra o Flamengo, 8 pontos, pode diminuir para 5, tá? Voltar pro campeonato e tudo mais. Isso pode ser um problema. Principalmente se o Flamengo perder pro Palmeiras e ficar com 26. Por quê? Porque vamos falar um pouco do Cruzeiro. A tabela do Cruzeiro é Ceará fora, Vasco em casa, Chapecoense fora e Paraná fora. O adversário mais difícil é a Chapecoense na Arena Condá. Eu acho que é o único adversário desses que pode, pelo menos, um empate com o Cruzeiro. Pode, pelo menos, conquistar um empate. Ceará no Castelão, Vasco no Mineirão e Paraná fora de casa, mas enfim. São jogos muito fáceis pro Cruzeiro. O Cruzeiro, nesses jogos, eu acho que faz 9 pontos. Pode fazer o 10 ou 12, dependendo do jogo contra a Chape. Se acontecer ele fazer 12 pontos nesses 4 próximos jogos, contando com o de hoje, o Cruzeiro vai a 25 ao final da 12ª rodada. Falei que eu vou falar dela depois, mas... E se o Flamengo perder pro Palmeiras, o Flamengo está nos 26, o Flamengo ficar 1 ponto na frente do Cruzeiro. O Cruzeiro encosta. Pra gente que tá querendo arrancar, botar uma boa gordurinha antes da Copa, fica difícil. Seria muito bom, por exemplo, se o Chapecoense conseguisse um empate, aí ele sairia a 23, e se o Flamengo ganhasse do Palmeiras, a gente iria a 29, daria 6 pontos lá pra trabalhar. Essa é a melhor das hipóteses. Eu tenho pela tabela do Cruzeiro. Mas como a gente tá olhando só dessa primeira, a gente vai deixar pra falar da segunda rodada mais perto dela. Bom, terminaríamos a rodada em primeiro, a 11ª rodada em primeiro com 26, seguido em segundo lugar o Cruzeiro com 22, que eu botei o Cruzeiro vencendo a Chape. Em terceiro lugar ficaria o Corinthians com 20, em quarto o São Paulo com 19, em quinto o Sport também com 19, em sexto o Palmeiras com 18, em sétimo o Atlético Mineiro com 18, em oitavo o Grêmio com 18. Em nono o Fluminense com 17, em décimo o Inter com 16. Foi assim que terminaria a 11ª rodada, se tudo der certo pra gente, esses resultados que a gente veio dizendo no vídeo. Abrir 26, 4 pontos do Cruzeiro, que seria o segundo colocado, é um bom para antes da Copa. Abrir não, a gente manteria, porque eles já estão a 4 pontos da gente. Então o Cruzeiro, na minha opinião, é o adversário mais difícil pela tabela que tem. Se muita gente diz que o Flamengo está onde está pela tabela e tal, o Flamengo pegou tantos adversários e tal, o Cruzeiro vai pegar adversários fracos. Então abra um olho com o Cruzeiro, não fique olhando São Paulo, Internacional, Sport, Palmeiras. Tá. Como eu disse também, só para encerrar esse vídeo, eu coloquei, tem times com a mesma pontuação, eu coloquei por ordem da tabela atual. Por isso que eu botei o São Paulo na frente do Sport. Provavelmente, o Sport estaria na frente do São Paulo, na verdade, porque o São Paulo é um time que empata muito, porque está de desempate. Eu acho que o Sport seria o quarto, não o São Paulo. Mas eu tô colocando, passei os números na ordem atual da tabela, não disse que está de desempate, não disse nem placar para esses jogos, eu disse resultados possíveis. Mas é assim que eu acho que termina esse campeonato. Pelo menos até a 11ª rodada. A 12ª, que é a última antes da Copa, a gente aborda mais perto dela, depois que pelo menos 2 jogos já tiverem acontecido. E eu espero que a gente acerte alguns placares. Do Cruzeiro não, o Cruzeiro realmente vem forte, mas enfim, é isso. Espero que vocês gostem desse quadro, a gente tenta fazer ele até o final do ano. Se Deus quiser, com a gente na liderança sempre. É isso aí, até o próximo vídeo. Tamo junto, galera.